Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, regularização em debate, questão fundiária é foco de audiências públicas na CLDF. Ensino democratizado, lei que amplia a cota será adotada nos cursos de medicina e enfermagem da UniDF. Contraponto, financiamento público no Carnaval gera debates no plenário da Câmara Legislativa. Você sabe o que é parkour? Projeto de lei quer incentivar a prática deste esporte no DF. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de fevereiro. A troca de comando na Secretaria de Saúde repercutiu no plenário da Câmara Legislativa na última semana. Na sessão do dia 25, deputados de oposição foram à tribuna criticar a nomeação do ex-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o IGES-DF, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, para a chefia da pasta até então ocupada por Lucilene Florencio. Os oposicionistas também anunciaram que irão reforçar o pedido de instauração da CPI do IGES, que aguarda sua vez na fila de investigações propostas na CLDF. O governador Ibanez esqueceu, presidente, que a última vez que ele fez isso, na pandemia, em 2020, que ele nomeou o presidente do IGES, secretário de Saúde, o Francisco, ele foi preso. Ele foi preso. Agora o governador faz de novo. O IGES é um prestador de serviço que agora ocupou a Secretaria de Saúde e vai ser o responsável por fiscalizar o próprio serviço que ele recebe. E é um serviço horroroso. Vocês sabem que o Bloco Pessoal PSB assinou o pedido de CPI, acabou de mandar um documento para esta casa pedindo para que a CPI seja instaurada, porque a gente quer entender porque que custa 14 bilhões de reais e ninguém nessa cidade consegue se dizer que é bem atendido. Líder do governo na CLDF, o deputado Hermeto rebateu as críticas da oposição. Ele afirmou que os problemas da saúde são antigos e que o GDF está trabalhando para resolvê-los. Minha mãe ia lá no posto de saúde do Bandeirante, já gritava lá, cadê os médicos? Cadê isso? Então isso é uma coisa crônica, que vem se arrastando há anos e anos e anos. Não é só do Ibanez, foi do Hollenberg, foi do Agnello, foi do Roriz, foi do Arruda, foi de todos. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Estamos tentando acertar o governador Ibanez, tem feito o maior esforço do mundo em todas as áreas. Também no dia 25, o deputado Joaquim Roriz Neto foi à tribuna defender soluções tecnológicas para a despoluição do rio Melchior. O parlamentar afirmou ter conhecido drones holandeses capazes de limpar rios poluídos usando nanotecnologia. Agora, o distrital quer que o GDF avalie a viabilidade do uso desses equipamentos. Em caso positivo, ele sugere que a CLDF financie a compra das máquinas. Cada equipamento desse que foi desenvolvido na Holanda tem a capacidade de recolher até 500 quilos de lixos, de bactérias. E a gente olhou, através da nossa equipe, que se a gente pegasse até os rios mais poluídos, como o rio Melchior, com apenas 6 drones, a gente ia conseguir fazer uma limpeza praticamente total do rio. Um valor que custaria menos de R$1 milhão. A saúde também foi o foco de reunião pública realizada no dia 25. Intitulado Desafios e Soluções para a Saúde, o encontro contou com a participação de usuários do SUS, conselhos de saúde, sindicatos e de associações. Os participantes criticaram a precarização da saúde pública do DF e pediram a revisão das diretrizes do Executivo para a gestão do sistema. Presidindo o evento, a deputada Deise Amarílio destacou problemas verificados no IGES-DF e a falta de reposição de servidores.
No dia 27, a Câmara Legislativa foi palco do lançamento da Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval 2025, uma iniciativa da Rede ECPAT Brasil e do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Além de combater a violência sexual e o trabalho infantil, a campanha orienta sobre a prevenção do uso de álcool por menores, estimula a vacinação das crianças e ensina como proceder em casos de desaparecimentos. A iniciativa conta com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa. E desde o último dia 26, a Câmara Legislativa ganhou contornos de lilás, azul, verde e rosa, uma iniciativa da Frente Parlamentar de Doenças Raras para garantir mais visibilidade para o Dia Mundial e o Dia Nacional das Doenças Raras, celebrados no dia 28. Presidida pelo deputado Eduardo Pedrosa, a frente também promoveu sessão solene no dia 28. O evento contou com homenagens e debates de políticas públicas em favor das pessoas afetadas por essas enfermidades. É papel do Estado investir no Carnaval? Essa pergunta mobilizou discursos de parlamentares na sessão ordinária do dia 26 de fevereiro. Parte dos deputados acha que a festa merece receber investimentos do governo, porque movimenta a economia e a cultura. Há também quem defenda que celebrações alternativas, como os encontros de igrejas durante o feriado, também merecem atenção por parte do governo. Confira. E o Carnaval não é mais um debate se eu concordo, se eu gosto, se eu vou pular ou se eu não vou pular. Ela é uma expressão que está enraizada na cultura do povo brasileiro. O papel do Poder Executivo, o papel do Estado e dos governos é garantir cada vez mais que essa manifestação cultural aconteça da melhor maneira possível. Mas quero cobrar do Poder Executivo, mais uma vez, presidente Thiago, que precisa garantir também estrutura para os blocos saírem no plano piloto, mas em cada cidade do Distrito Federal. Precisa ter bloco em Ceilândia, precisa ter bloco em Taguatinga, precisa ter bloco em Planaltina, precisa ter bloco na cidade toda. E você faz isso garantindo estrutura, seja da segurança, mas garantindo também que os blocos possam sair na rua. Tenho convicção, deputado Thiago, que Brasília pode entrar nos melhores carnavais do Brasil. Basta que a gente faça um acordo e um compromisso e que o governo do Distrito Federal assuma que a cultura é fundamental para a gente também desenvolver economicamente, socialmente. Que pena que os evangélicos não podem desfrutar dos recursos do governo. Tem recurso para o carnaval, justo, correto, tem seus representantes, tem que brigar. Mas quando você fala da igreja, aí vem o chamado, que eu discuto muito, a questão do Estado laico. O Estado é laico, não são as pessoas, e nós existimos. As estruturas que nós montamos, lá em Taguatinga, por exemplo, está montando as tendas fora da igreja, umas estruturas enormes, custa dinheiro demais, e a gente faz isso para dar um momento de busca, de encontro, de presença de Deus para a nossa juventude, uma juventude sarada. Eu duvido e desafio que você vai ouvir dizer que teve um problema nesses congressos que nós teremos aqui no Distrito Federal. E eu clamo que o governo pense numa política pública onde ele aporte dinheiro, ou nós, deputados, possamos colocar nosso dinheiro para que esse pessoal possa fazer seus eventos. Vem grandes cantores do Brasil todo. Já o deputado Thiago Manzoni disse que não é papel do Estado investir nem no carnaval tradicional e nem nas celebrações das igrejas, que cada segmento deve buscar por si os recursos para suas atividades. Porque eu não vejo como obrigação do Estado destinar nenhum centavo para carnaval. Acho que o Estado deve ter outras prioridades. Eu não sou contra as pessoas fazerem carnaval, não faz, mas faz cada um por si, com o recurso que conseguir adquirir ou reunir voluntariamente de doação ou do que quer que seja. E o mesmo, pastor Daniel, só fazendo uma pequena divergência do que Vossa Excelência falou ainda há pouco, eu penso que o mesmo vale para as igrejas evangélicas e para as instituições religiosas de maneira geral. Eu penso que o Estado não deve destinar recursos públicos também para isso. E acho que esse pensamento que criou-se ao redor dos recursos públicos deve mudar. As pessoas devem depender cada vez menos do Estado.
A regularização fundiária no DF dominou os debates na Câmara Legislativa na última semana, mobilizando deputados, integrantes do governo e principalmente moradores das regiões afetadas. 2 audiências públicas mostraram as dificuldades enfrentadas pelas comunidades e o impacto social da espera pela regularização. Presidida pelo deputado Rogério Morro da Cruz, uma das reuniões discutiu a legislação sobre a regularização fundiária no DF. Conhecida como REURB, o evento contou com a participação de autoridades, como representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, do Instituto Brasília Ambiental, da TerraCap e da CODAB. Líderes de comunidades como o assentamento 26 de Setembro, Vila Esperança, Condomínio Caliandra, Ponte Alta e Vale dos Ipês relataram dificuldades com processos de regularização. Os moradores reivindicaram a inclusão dos setores no PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, para garantir avanços na regularização. A ação do governo, eles faz a derrubada, põe a gente para fora, não quer saber para onde a gente vai depois derrubada. O governo, para fazer uma ação dessa, teria que notificar os moradores, teria que embargar a obra, eu acredito, porque está mexendo com vidas, com famílias, com crianças inocentes, não sabe o que vai acontecer. A gente não é invasor, a gente comprou, por mais que não seja da forma correta, mas comprou pelo sonho da casa própria. Nós pagamos caro por estar em ambiente irregular e agora tem um decreto que vem nos favorecer. Esse é o propósito maior. Então, enquanto não se regulariza, porque o Estado também peca e peca muito, porque não fazem, as coisas demoram, são extremamente lentas, muito lentas. Então, eu creio que o principal objetivo do decreto é justamente esse, fazer com que as coisas avancem de forma mais simplificada. Com um trabalho parlamentar dedicado ao tema, o deputado Rogério Morro da Cruz defendeu que as ações de desocupação devem ser precedidas por medidas preventivas, evitando despejos. Não estou aqui para ficar defendendo o que está errado, que eu sou contra, quero deixar bem claro, eu sou contra a derrubada de casa. Eu sou a favor que o Estado promova política social, que faça ação preventiva. Então o Estado tem que chegar primeiro. E o nosso gabinete é o gabinete da regularização e não da invasão. Já os representantes do GDF prometeram revisar os casos apresentados e trabalhar para acelerar os processos de regularização. O decreto vai permitir incluir várias áreas que não estavam antes como processos de regularização em um procedimento de regularização. Sem querer deixar as pessoas que moram lá desesperadas, né? A gente ainda tem várias etapas para serem feitas, porque a gente antes não tinha nada. Agora o decreto vai permitir ter alguma coisa. O REURB é um decreto de janeiro deste ano que regulamenta uma lei complementar de 2021. O objetivo da norma é facilitar a regularização de núcleos urbanos informais no DF e garantir segurança jurídica aos moradores, além de permitir o acesso à infraestrutura e serviços públicos. O REURB se divide em 2 categorias. A primeira para populações de baixa renda, coordenada pela CODAB, e a segunda para áreas de ocupação consolidada, coordenada pela TerraCap. Outra audiência discutiu a regularização fundiária do setor de chácaras Lúcio Costa. O evento foi organizado pelo deputado Pastor Daniel de Castro e contou com a presença de parlamentares, integrantes do GDF e moradores da região. De acordo com os moradores, a regularização traria segurança jurídica, permitindo acesso a serviços básicos como água tratada, iluminação pública e saneamento. Um dos impasses é a proximidade com o setor de inflamáveis e a linha de trem. Os deputados se comprometeram a atuar junto ao GDF para incluir o setor de chácaras Lúcio Costa no PDOT e acelerar a regularização. Os 2 debates mostraram a urgência da regularização fundiária no DF. Por um lado, os moradores reivindicam respeito ao direito à moradia e pedem medidas para evitar novas remoções. Por outro lado, autoridades reforçam a necessidade de ações preventivas do governo para evitar a grilagem de terras no DF. Eu acho que é uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública, da inteligência, da Polícia Militar, da Polícia Civil ir atrás desses grileiros. Pronto, isso é um ponto. O segundo ponto é, não há que se negar que quem comprou, construiu sua casa está morando.
mesmo que tenha sido de uma forma equivocada, mas estão lá morando. Elas precisam do Estado. Por isso eu entendo que o grande instrumento é o PDOT, para a gente trabalhar a regularização da 26 de setembro, de Ponte Alta, da Arniqueira. E essa Casa de Leis, a Câmara Legislativa, que representa a população com toda a responsabilidade, tem que ajudar a regularizar, a atualizar esse PDOT e regularizar essas cidades. Tanto a Câmara Legislativa quanto o governo do Distrito Federal está bastante preocupado com isso, com essa regularização, já que o projeto chega aqui até o meio do ano para a gente estar discutindo e colocando essas comunidades como 26 de setembro, Ponte Alta, né? Todo esse cinturão do Distrito Federal que precisa desta regularização. Garantir o acesso a uma educação pública gratuita e de qualidade para todos, de forma inclusiva e democrática. Esse é o objetivo da política de cotas adotado no Brasil desde 2012 nas universidades públicas federais. Aurélio é estudante de medicina da UNB e entrou pela política de cotas para alunos negros e da rede pública. A cota ela é um reflexo de uma necessidade que já está posta, a necessidade da inserção de pessoas de grupos socialmente minoritários dentro de espaços que vão fomentar essa inserção em espaços socialmente segregados, né? Então, para a gente inserir pessoas negras, nesse caso das cotas de raça, em espaços que vão promover igualdade, que vão promover uma ascensão social, é imprescindível, eu acho que essa é a palavra. Aqui no Distrito Federal, a Escola Superior de Ciências da Saúde, que integra a Universidade de Brasília, já possui um sistema de cotas que destina 40% das vagas para estudantes da rede pública. Mas a partir deste ano, uma resolução estabeleceu novas regras ampliando esse acesso e atendendo a uma legislação aprovada recentemente na Câmara Legislativa. A nova resolução manteve o índice de 40% das vagas para cotas, mas dividiu esse quantitativo da seguinte forma: 18 vagas para estudantes de escolas públicas que tenham concluído os ensinos fundamental e médio em qualquer estado do país, 7 vagas para estudantes autodeclarados pretos e pardos que concluíram o ensino médio em escolas públicas brasileiras e 7 vagas para estudantes que tenham renda per capita familiar de até 2 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. O autor da lei, que contribuiu com a nova reformulação, deputado Ricardo Vale, destacou a importância das medidas. Nós fomos demandados por alunos e familiares que não achavam justo o resultado final, né, desse exame. Eles queriam um certo critério para ter uma igualdade competindo com outros alunos, inclusive de outros estados. Portanto, a gente levou em consideração os alunos que são oriundos das escolas públicas do Distrito Federal, com um percentual de 8%, observando a cota para negros e pardos, e as famílias de alunos que a renda familiar chega a 2 salários mínimos. Portanto, a gente acha que com essa lei será um processo de igualdade, principalmente para esses alunos que são oriundos das escolas públicas aqui do Distrito Federal. Este professor da Universidade de Brasília já coordenou comissões de banca de heteroidentificação responsáveis pela análise da autodeclaração étnica racial de candidatos em processos seletivos. Para ele, o sistema de cotas foi uma conquista histórica da democracia brasileira, pois ampliou o acesso à educação superior, especialmente em cursos de alta demanda, como enfermagem e medicina. A gente vem defendendo muito que é preciso incluir a população negra, entendendo que negros e negras são pessoas, existem pessoas que são retintas e não retintas. E o racismo, ele é muito mais eficaz quanto mais escura é a sua pele, né? Tem uma intelectual negra, jovem intelectual, né? Eu não vou lembrar o sobrenome dela, o nome dela é Nzinga. E ela fala, a gente tem que fazer um trabalho de mobilização para chamar a atenção da população negra. Por que a juventude negra retinta, por exemplo, não está procurando esses cursos de alta demanda? Então, eu vejo com muito bons olhos essa decisão do GDF de adotar
o que na verdade é lei, né? Nunca se houve tanta diversidade dentro das universidades públicas quanto após as cotas. Então, se eu não me engano, desde 2012 nós temos as primeiras, as cotas engatinhando, e hoje a gente tem quase que homogeneizado as raças dentro dos espaços de ensino superior. Isso aí não é só minha opinião, é também os dados. Saltar, correr e dar cambalhotas. Esses movimentos fazem parte do parkour, uma modalidade esportiva que surgiu na França na década de 1980. A ideia é desafiadora. O atleta deve se concentrar o suficiente para ultrapassar obstáculos usando apenas o movimento do próprio corpo. Quem pratica garante, o parkour vai muito além dos saltos e acrobacias. Além da força, do equilíbrio, coordenação motora, que são os principais, assim, a gente consegue levar vários benefícios desse para o nosso dia a dia, porque você consegue ter uma concentração no movimento, e tudo some. Então, seus problemas somem, o que você estava pensando antes some, então é só aquele movimento que você está fazendo, E fora do treino, a gente tenta levar isso para a vida, essa concentração, essa dedicação, de focar em uma coisa só e manter aquele movimento que a gente está fazendo, seja na escola, seja no trabalho. O atleta Danilo se reúne pelo menos 2 vezes na semana com outros 3 jovens para treinar e aprimorar a técnica dos movimentos mais radicais do parkour. Praticante da modalidade desde 2008, ele explica que o esporte, que exige técnicas de força e condicionamento, é também bastante democrático. Parkour é para todo mundo, desde a criança, o adulto, a pessoa mais velha, homem, mulher, todo mundo consegue praticar, começando aos pouquinhos, Então não adianta querer começar agora e achar que vai fazer tudo que as pessoas veem nos vídeos, A pessoa do vídeo, ela levou 5, 10 anos para conseguir aquele nível de confiança, de técnica. Mas se você pensa que é só sair por aí saltando obstáculos, não é bem assim. É preciso muito treino e técnica para evitar acidentes e realizar os movimentos com segurança. A recomendação que a gente faz, para começar com segurança, é observar, as técnicas, encontrar com outros praticantes mais experientes, seja em aula, seja num treino livre, olhar os obstáculos, ver se os obstáculos estão firmes para fazer aquele movimento, olhar em volta dos obstáculos. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um movimento e ela consegue até acertar, mas o obstáculo pode escorregar, pode quebrar um pedacinho ali. Então, estar atento a esses detalhes na hora do treino também é super importante. O esporte chamou a atenção da Câmara Legislativa e um projeto de lei de autoria do deputado distrital Max Maciel cria o programa de incentivo à prática esportiva parkour no DF. O programa tem, entre outros objetivos, a finalidade de estimular um estilo de vida saudável e promover a saúde física e mental dos praticantes. Na verdade, a ideia do projeto é legitimar, reconhecer como modalidade esportiva e que aqueles que são praticantes como atleta, no âmbito do Distrito Federal. A partir do momento que quem pratica foi reconhecido como atleta, o Estado também cria áreas de parkour, aí sim, com toda a regra estabelecida, todos os cuidados, mas só tem isso se tiver regulação. Se não tem regulação, as pessoas praticam de formas diversas. A medida pode beneficiar atletas como Poliana Souza. A instrutora de parkour se apaixonou pelo esporte há quase 20 anos e hoje é referência nacional da modalidade. Ela criou a primeira escola de parkour do DF para atender a todas as idades, com foco especial em crianças e mulheres. Hoje a gente tem atletas veteranos com perto de 20 anos de prática e tem a todo tempo crianças interessadas, já que hoje na educação física tem se tornado um ícone, já que o parkour exige poucos recursos de material, Basta algumas poucas estruturas e pessoas capacitadas hoje para ensinar. A treinadora explica que os movimentos do parkour também trazem benefícios para a condição emocional, especialmente na fase de desenvolvimento infantil. O parkour, além de atividade física, ele envolve essa coisa geográfica, arquitetônica,
a autonomia das crianças em voltar a fazer o que elas fizeram na rua. Acredito que toda criança da nossa geração brincou muito na rua. E hoje a gente tenta captar essas crianças ao resgate à rua novamente. Então a gente hoje tem estudado muito sobre as questões emocionais, de crises de ansiedade, principalmente com criança e adolescente, depressão. E cada vez mais o tirar a tela da criança, que é hoje a queixa maior dos pais, é colocar elas para fazer coisas mais interessantes ainda. E a educação física não pode ficar de fora disso. E aí a gente fala que o parkour realmente hoje é uma inovação da educação física, porque ela abrange a parte física, a social, que é essa coisa da rua, emocional, cognitiva. De acordo com Poliana, a criação de um programa de incentivo ao esporte vai gerar uma grande demanda do público interessado em praticar parkour. Hoje a gente também exige com as aulas regulares, né, que a gente tenha estrutura de banheiro, sombra, não sofrer tanto com as mudanças climáticas. Então há uma demanda grande para ter a ocupação da rua ao ar livre, sol, vento, texturas, mas também tem a parte necessária de treinar com colchões e objetos e estruturas planejadas. A proposta que cria o programa de incentivo ao parkour está em análise nas comissões. Caso seja aprovada, segue para apreciação do plenário. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.